tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Daremos início aqui à última palestra, do dia. Vamos falar de investimentos no segmento de renda variável, seus ativos e riscos. Em nome da PEPREM, gostaria de agradecer aqui o convite para ser moderador deste importante tema, que será abordado por 3 palestrantes aqui de instituições renomadas, São eles Cristiano Piccolo, do Bradesco, Roberto Esteves, do Guepardo Investimentos, e William Ang, da AsiQuest. Por favor, podem se dirigir ao palco. Vou ler aqui o currículo. O Cristiano iniciou sua carreira no mercado financeiro em 1999, sendo especialista de portfólio desde 2013, na Bradesco Asset Management. Anteriormente, atuou como consultor de investimentos para clientes institucionais, gestor de recursos e também nos segmentos de private e varejo. Durante esses 22 anos de experiência, passou por diversas instituições, como a Messer Investment, Unibanco Asset Management e Itaú Asset Management, além também do Banco Safra. Cristiano é graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, de São Paulo. Roberto Esteves é sócio e diretor responsável pela área de relações com investidores da Guepardo Investimentos. Juntou-se ao time em 2009 e já atuou como diretor de análise e como diretor de operações. Anteriormente, atuou como cogestor na Votorantim Asset. A Guepardo aqui representada também pelo distribuidor, Dollar Bills. William Ang, da AsiQuest, ele tem certificação CFA, gestor responsável pela estratégia de renda variável na AsiQuest, graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. William iniciou sua carreira como analista de fundo na Reliance em 2003 e ficou até 2007. Em seguida, atuou como analista de buy-side na Gallias Asset Management em 2008. Entre 2009 e 2010, ocupou o mesmo cargo na Mirai e, desde 2011, é gestor de renda variável na AsiQuest. Então, vamos seguir a ordem aqui. Inicialmente, queria convidar o Cristiano Piccolo, do Bradesco, para a apresentação. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado aqui. Eu gostaria de agradecer, em nome do Bradesco e da Bradesco Asset, a oportunidade de falar com vocês. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Aê, deu certo. Vou falar aqui sobre renda variável, mas, começando sobre cenário, a gente tem aqui 3 cenários. Eu coloquei os 3, o central, que é o de maior probabilidade, e o da direita, que é o mais pessimista, e o da esquerda, que é o mais otimista. Afinal, aqui a gente fala sobre risco de investir em renda variável, o que seria, o que poderia dar errado, Então, eu trouxe aqui para ajudar nesse contexto, Não está aparecendo o cronômetro aqui, tá? E aí, assim, é impressionante a quantidade de vezes que a gente revisou esse cenário esse ano, tá? E para melhor, em 3 variáveis muito importantes, crescimento do PIB, aliás, aqui a gente tem errado bastante, eu diria o mercado, os economistas, IPCA, a gente chegou a prever 6,1 no começo do ano, estamos com 4,7 inflação, E taxa de juros Selic, a gente estava com 12,5 para esse ano, estamos já com 11,75. Então, essas 3 variáveis, elas são importantíssimas, E fazem uma diferença enorme para o mercado. E essas revisões melhores levam a gente para um ambiente muito mais favorável para ativos de risco, Quando a gente olha o mundo também caminhou surpreendentemente, Assim, alguns previam recessão nos Estados Unidos. Nosso cenário era alternativo de recessão. E a gente está vendo aí o PIB dos Estados Unidos com uma projeção de 1,7 para esse ano. Então, é algo impressionante,
Qual que é o ponto aqui? O sonho de um banqueiro central, quando ele sobe juros para conter a inflação, é fazer isso com o menor custo possível, né? O que seria o desastre? Levar o país a uma recessão. Isso não está acontecendo nos Estados Unidos. É impressionante, né? Então, é um cenário muito melhor do que se imaginava no começo do ano, e isso ajuda a explicar a performance das bolsas nesse ano, né? E, além disso, a gente tem aí uma visão para o mundo, né, de crescimento de 2,7%, que é um pouquinho abaixo de um crescimento normal. Hoje, estima-se que o mundo cresceria 3,1% em condições normais de temperatura e pressão, tá? E, no caso dos Estados Unidos, né, também, a gente está prevendo que os juros não sobem mais. Então, isso também é muito importante, né? E aqui a gente mostra uma comparação, né, do que está acontecendo com os juros no mundo, né? Afinal, isso é muito importante para a renda variável, né? Os países de cima são os países desenvolvidos, né? Essa bolinha lilás é o pico da taxa de juros, né, onde chega no ponto máximo, que é um ponto-chave. E um outro ponto-chave também da taxa de juros é quando você começa a cortar, né? Então, vejam que nos países desenvolvidos, como eles começaram a aumentar a taxa de juros mais tarde, que foi em 2022, né, o ano passado, eles vão começar a cortar só no ano que vem, né? Agora, nos países emergentes, a gente vê aí uma dominância, né? Muitos países já começam a cortar esse ano, né? O Brasil já começou, mas aí a gente tem Chile, Colômbia e outros países, México também, em processo de corte, né? África do Sul, né? Então, as coisas vão caminhando. A África do Sul já é um pouco mais tarde, mas as coisas vão caminhando muito rápido para os emergentes, né? Então, tanto é que eles são considerados a bola da vez nesse ano, né? E a gente já vê ali um corte de juros já até antecipados na curva de juros, né? Assim, os cortes já estão, o mercado já está antecipando esse processo, né? E aí a gente tenta aqui colocar, né, como é que está funcionando, né, o mercado como um todo, né? E a gente mostra um estudo em que ele tenta classificar os vários momentos que a gente vive, né, no mercado financeiro, né? E a gente tem aqui 4 momentos, né? O momento do desespero, o momento da esperança, do crescimento e da euforia, né? Não tem nada aqui de genial nessa classificação. Eu diria que a grande vantagem aqui, o grande segredo é a gente identificar em que momento nós estamos, tá? E o outro segredo aqui é o que fazer em cada momento, né? Nós, na Bradesco Asset, acreditamos que a gente está saindo no momento do desespero e entrando no momento da esperança, tá? E justamente esse momento do desespero normalmente não é um momento convidativo para se tomar risco, né? E a gente sente isso no comportamento das pessoas, né? O volume de resgates dos fundos de renda variável, né? O comportamento de focar no CDI, investir no CDI, buscar o aconchego do CDI, é perfeitamente aceitável e natural, tá? Mas os investidores qualificados, né, os investidores institucionais, dado o tamanho deles e o acesso à informação qualificada que eles têm, normalmente eles têm a vantagem de poder tomar decisões antes do que as pessoas físicas, tá? Então, a gente enxerga aqui um momento, uma oportunidade para se refletir em relação a isso. Para se fazer de uma vez? Não, mas pelo menos iniciar o processo de aumento de alocação em bolsa. E tem um outro ponto também, né? Eu vejo que muitos RPPS têm uma alocação significativa em renda fixa, ou no CDI, ou em títulos marcados na curva, e o espaço de alocação em renda variável é pequeno normalmente, né? Muitos já têm a meta atuarial já garantida para o ano, estão tranquilos, já pensando no ano que vem, né, no Natal, Ano Novo, daqui a pouco já é setembro, né? Então, a gente entra nos últimos 4 meses do ano, né? Mas a questão que a gente coloca aqui é, esse percentual que se aloca em renda variável tem que ser avaliado com bastante cuidado, critério, né? Existe uma alocação eficiente desse portfólio, ao nosso ver. Então, por exemplo, alocar em estratégias mais defensivas nesse contexto, a gente acha que não é eficiente, né? Porque a defensividade você já tem na renda fixa, né? Então, na parcela de renda variável, olhar com carinho o quão agressivo, né, o quão betado, ou o potencial de retorno que você tem
entre os fundos que você aloca na renda variável. Tá? E aqui a gente mostra mais ou menos como é a nossa estratégia. A gente hoje recomenda a alocação em small caps, a gente tem uma alocação mais procíclica, com empresas e setores que se beneficiam de corte de juros. Então a gente cita aqui setores cíclicos locais, né? Grupo Soma, Vivara, Lojas Quero-Quero, que é uma empresa que é do mercado de construção civil, de varejo, né, de comércio, mas faz financiamento para o cliente, e aí a taxa de juros caindo ajuda. O setor imobiliário, né, Alliance, Cury, né, que são especialmente afetados, bem afetados por corte de juros. O setor de saúde também, né, e uma alocação menor em setores que são normalmente defensivos até, né, como commodities e proteínas. Tá? Agora, é um momento para se alocar com seletividade, ao nosso ver. Né? Então, não necessariamente... Você pode ir para o risco, mas não de peito aberto. Dá para você fazer isso de forma seletiva. Tá? E como a gente faz isso? Né? Procurando olhar com cuidado o tamanho da exposição, o nível de concentração, o nível de liquidez do portfólio. Né? Uma análise mais fundamentalista, né? Olhar o potencial que aquela empresa tem, se ela é líder de mercado, líder no setor, né? Se ela vem surpreendendo positivamente, né, a cada resultado. Então, tem uma lista de pontos a se checar aqui, normalmente. Tá? E aqui a gente mostra o que acontece, né, em ciclos de corte de juros. Tá? Então, basicamente, né, a Bolsa ela tende a performar ali, na média, em torno de 60%, né, o Ibovespa, tá? E as small caps tendem a performar bem mais. Né? Então, isso é o que a história nos diz. Né? Dá para dizer que isso vai se repetir? Acho que a chance é razoável. Né? Dá para contar com isso com 100% de chance? Acho que não. Acho que é algo que vai evoluindo ao longo do tempo. Mas o ponto aqui que a gente gostaria de ressaltar é que a Bolsa já se valorizou bastante nesse segundo trimestre, e essa valorização passa uma impressão de que já foi boa parte. A gente acha que não. Né? Essa valorização do segundo trimestre ocorreu mais por questão da melhora do cenário do que de melhora de resultado das empresas. Se a gente for olhar na nossa vida, né, agora a gente tem aí uma safra de resultados, os resultados não estão uma maravilha, as empresas não estão melhorando tanto a sua lucratividade. Então a gente acha que isso é um processo que vai ocorrer ao longo desses 2 anos. E aí que vem a diferenciação, né, de você escolher bem as empresas para esse ciclo. Tá? E aqui a gente mostra até, de forma mais aberta, né, os números que estão nesses gráficos. Uma curiosidade, né, o ciclo que a gente tem hoje, projetado, né, a gente está projetando 9%, então a gente está falando de 5% de corte de juros. Então, ele seria aqui o terceiro desses ciclos. Tá? Então, é um ciclo bastante significativo, esse que a gente deve ver nesses próximos 2 anos. Com o seguinte detalhe: depois do fim do mandato do Roberto Campos, existe uma incerteza. A gente corre o risco de ter um novo presidente do Banco Central com viés de juros para baixo. Né? Então, essa é uma questão que vai se desenvolver ao longo dos próximos 2 anos. E por que alocar em small caps? Né? A gente acha que o universo, né, de small caps é o que melhor representa a economia brasileira. A economia brasileira vem crescendo razoavelmente. Né? Existe um certo preconceito em relação a small caps, né, porque a gente chama de pequenas empresas, né, a tradução, mas não são pequenas empresas. Pega uma Marco Polo, por exemplo. Não é uma empresa pequena, é uma empresa de abrangência nacional. Né? Agora, por que elas se beneficiam nesse cenário? Né? Porque elas são muito dependentes de taxa de juros local, elas têm menor condição de captar lá fora, juros menores, e aí quando o juro cai aqui no Brasil, elas são alavancadas a esse efeito. Né? E elas também têm menor condição de exportar. E aí quando o Brasil vai bem, elas se beneficiam duplamente. Então, as grandes empresas também se beneficiam, mas numa velocidade, num tamanho muito menor. Tá? Por isso que é um momento especial para elas. Agora, em momentos difíceis, de recessão, de crise, elas sofrem mais, naturalmente. Né? E aqui a gente tem alguns exemplos de empresas, né, de small caps, que elas vão se valorizando, né, vão se tornando large caps, e é quando a gente fica triste, né, porque a gente é obrigado a desinvestir
né? A gente deixa de ter essas empresas na carteira e passa a ter que buscar outras small caps, né? Então, isso é algo que a gente vem fazendo ao longo de mais de 20 anos na Bradesco Asset, né? E aqui a gente trouxe a nossa estratégia de small caps, né? A gente busca aqui superar o índice SMLL, ele não tem relação com o Ibovespa. É uma estratégia que foi criada, a gente fazia gestão focada nessa estratégia para um dos 3 maiores fundos de pensão no Brasil, que a gente achou tão interessante que a gente achou que valia a pena criar uma versão condominial ou aberta para todos os investidores do mercado. Então, é uma estratégia que tem um histórico de alfa de 3% positivo, né? E a gente tem empresas ali que a gente investe, né, como a Gerdau, Italúrgica, a Embraer, a Lions, né? Empresas que têm um retorno esse ano já bastante significativo, né? Cirela, Edux, Marco Polo, aí acima de 70% no ano, tá? Aí vocês podem pensar, nossa, mas foi bastante. Foi, mas tem muito potencial, não só nessa, como em outras empresas, tá? E aí, falando da Bolsa, né, a nossa visão é que ela segue descontada, mesmo com essa valorização recente, né? Quando a gente olha a relação preço-lucro, mesmo excluindo Vale e Petrobras, quanto mais baixo esse número, essa linha azul, mais atrativo está a Bolsa. Então, ela está longe de ser considerada cara ou valorizada, pela nossa visão, né? Quando a gente olha o prêmio de risco da Bolsa contra uma NTNB de 10 anos, também bastante atrativo. Eu brinco, né, que se a gente não tivesse que prestar contas, se tivesse que rentabilizar um passivo atuarial no horizonte de 20 anos, e não tivesse que falar nada sobre ele durante 20 anos, seria melhor você investir 100% em Bolsa, né? Só que não é assim que a vida funciona, né? A gente sabe que a gente tem que prestar contas quase todo dia ou quase todo mês, né? Quase toda semana, depende de como nossos cobradores funcionam, mas é uma forma, de qualquer forma, de avaliar o quanto a Bolsa é atrativa em relação às NTNBs, tá? Então, essa relação ela está ali no auge, é bastante interessante, né? E qual é a conclusão que a gente chega aqui, né, considerando tudo isso? Que existe uma alocação mínima num portfólio diversificado, tá? E nesses níveis de preço, para um portfólio diversificado com horizonte de médio prazo, essa alocação mínima nós acreditamos que não é zero, tá? Então, você hoje estar zerado em Bolsa, tendo essas características, né, de tolerância e capacidade, nos parece arriscado, tá? E aí, quando a gente olha as revisões de lucro para o ano que vem, né, as revisões são bem positivas, principalmente em setores que não são das empresas que são maiores, são das small caps, tá? Então, existe uma diferença, né, o Ibovespa sem commodities e o Ibovespa com commodities, tá? E isso é perfeitamente natural, né? Porque os setores ligados a commodities são muito relacionados ao crescimento global, né? E o mundo está desacelerando propositalmente para controlar a inflação. Então, não tem nada de genial aqui, tá? O mundo vai desacelerar mesmo, né? E nesse contexto, as small caps se destacam, no Brasil especificamente, tá? Aqui eu trouxe uma visão de como que é a equipe da gestão, né? O Milton é o nosso velho investor e a Carol também faz parte da gestão dessa estratégia, mas a gente tem uma equipe bastante ampla. A gente chama de velho investor, né? Porque alguns podem achar que é de valor, né? De value, né? A palavra em inglês, mas não, é de velho mesmo. O Milton é bem experiente e a gente brinca com ele na frente dele, tá? Se ele estivesse aqui, eu estaria falando isso, né? Ele já está acostumado, mas o ponto é que a gente já viveu esse ciclo várias vezes e tem todo um padrão de comportamento que a gente costuma seguir, né? E nas outras estratégias, a gente sempre tem ideias aqui também que têm utilidade e são importantes, né? O fundo de dividendos é um dos grandes fundos que a gente tem, uma das grandes referências, né? E o Small Caps é o fundo aqui que eu mencionei, tá? E a nossa equipe de renda variável, ela também é composta por uma equipe de analistas bastante ampla. Então a gente tem, se somar os gestores e analistas, é uma das maiores equipes do mercado, tá? O Rodrigo Santoro, que não é
o artista da Globo, é o nosso Santoro, é o responsável pelas duas equipes, tá? E a gente aí procura ter com essa estrutura um potencial de trazer resultados interessantes para vocês nesses 2 anos, tá? E o processo de investimento, né, como é que funciona? A gente tem um processo que olha muito o cenário, né? Eu sei que isso é meio comum de se falar, né? Todo mundo olha o cenário, mas a gente tem uma forma própria de olhar o cenário, né? Então, por exemplo, em relação à inflação, a gente vem prevendo queda na inflação já desde março, né? Mas não uma queda pequena, uma queda pronunciada, né? A queda que a gente está vendo esse ano é algo impressionante, tá? E isso por quê? Porque a gente está vendo uma migração de Laninha para El Ninho, esse tempo maluco que a gente está vendo, né? No mês de agosto, um calor de verão. E esse tempo é muito favorável para grãos, a gente está vivendo uma sobreoferta de alimentos, né? E isso leva a inflação para baixo. Preços no atacado também em queda por conta do mundo desacelerando, consumindo menos commodities, né? Então, essa visão sobre inflação nos ajudou a tomar risco e calibrar nossos portfólios. Então, isso faz muita diferença na tomada de decisão, né? Isso olhando de cima para baixo. Olhando de baixo para cima, a gente olha muito o potencial de resultado das empresas. Então, a gente conversa com os concorrentes, com os fornecedores, com a própria empresa, mas normalmente a própria empresa está acostumada a falar com o mercado, né? E a gente consegue encontrar informações muito úteis falando com outros entes em volta dessa empresa. Então, os concorrentes, fornecedores e tudo mais. Então, é um processo trabalhoso, né? Por isso que a gente tem uma equipe grande, mas traz bons resultados, tá? E aqui eu trouxe 2 exemplos interessantes, né, para deixar mais concreto a nossa visão de investimento. Uma, por exemplo, é o caso do Grupo Mateus, que é uma alocação que a gente tem ali perto de 4% do portfólio, que é um grupo varejista, né, que atua mais no Nordeste, talvez poucos conheçam aqui, mas é um grupo que tem um potencial muito interessante de resultado, é uma das maiores lucratividades em relação aos outros varejistas, né, e tem um know-how bastante interessante aqui de distribuição, porque isso é um ponto, a logística nos varejistas é algo que pega, né? Então, eles já estão acostumados. Imagine, quem trabalha no Nordeste tem que saber trabalhar com logística muito bem, não só na parte de entrega, como também com os fornecedores, né? Então, é uma empresa que tem um histórico bem interessante no Nordeste, está avançando cada vez mais e tem uma lucratividade aí bastante interessante quando a gente compara com os outros concorrentes, tá? Um volume de vendas por metro quadrado, que é uma das métricas, né? É o maior de todos, maior do que Açaí, Carrefour e Grupo o Pão de Açúcar, né? Então, é impressionante, tá? É algo que a gente muitas vezes não conhece, né? E é uma opção, é uma small cap, tá? Uma outra empresa também é a Alliance, né? Que é uma empresa de shoppings, né? Tem um portfólio premium, né? Bem qualificado. A gente vê aqui também, nesse setor, né? Um potencial de valorização interessante, com esses juros caindo. Aí vocês podem dizer, mas eu estou vendo o resultado do varejo, está uma lástima, está difícil, as pessoas estão com alto endividamento, a inadimplência cresceu absurdamente, a inflação corroeu o poder de compra das pessoas. Verdade, mas isso é foto. A gente está preocupado com o filme, né? Então, talvez estejamos aí no fim ou perto do fim desse ciclo ruim para o varejo, tá? E aí o setor de shoppings é bastante interessante e, no caso, a Alliance é uma das principais apostas nossa no segmento, tá? Aí eu procurei aqui ser bem rápido, né? Só para falar aqui o nosso jabá dos nossos ETFs. A Bradesco Asset lançou uma família de ETFs esse ano que não existiam no mercado, bastante interessante. Tem um deles que investe em cerveja, que é o Bril. Brincadeira, não é? O nome parece de cerveja, mas ele é um ETF de pesos iguais. Então, a gente faz um filtro na Bolsa, encontra 120 empresas com nível de liquidez aceitável e investe 1/120 avos em cada empresa.
Então, é um índice que tende a ir muito bem, principalmente nesse ambiente que a gente está vendo. E ele compete, né? Na verdade, ele é contra o problema que a gente vive no Brasil, que é de alta concentração na Bolsa, né? A Bolsa tem, se você pegar as 5 maiores empresas, tem 30%, 40% do índice. Isso normalmente não é muito bom, isso gera um certo risco de concentração não razoável. Mas a gente também tem uma estratégia mais defensiva, uma estratégia cíclica, que é justamente um concorrente do small caps, tá? E uma estratégia de momentum, que a gente busca aqui alocar nas empresas que têm um potencial maior de retorno, que estão entregando resultados interessantes, tá? E a ideia aqui de usar ETFs é ter um custo menor, né, uma altíssima liquidez, e é uma forma bastante eficiente de gestão. Então, é também um produto aí interessante para vocês olharem nesse ciclo, tá? E aí, só para finalizar, falar sobre as nossas redes sociais, né? A gente tem muito conteúdo interessante. O nosso CEO, que é o Bruno Funchal, fez, por exemplo, uma live com o Bernard Api, né, para falar da reforma tributária. Está lá disponível no YouTube, é só digitar Bradesco Asset, se inscrever e dar um tapa no sininho, igual estou falando igual youtuber, né? E a gente tem como objetivo, dos objetivos do Bradesco, né, que tem uma fundação como uma das principais acionistas do grupo, que investe em escolas para a sociedade mais necessitada, que é fornecer educação de investimentos de forma gratuita, tá? Então, um dos episódios mais legais que tem lá é do senhor Eli Horn, que ele é o fundador da Cirela. Ele é o primeiro brasileiro no clube do 1 bilhão. Então, ele doou 1 bilhão para caridade, tá? Eu não sei se é 1 bilhão de reais ou de dólares, mas para mim 1 bilhão de qualquer coisa é muita coisa, né? E é legal porque ele fala por que ele doou. Não é só dinheiro, também é tempo, tá? Então é bem interessante. Acessem e se divirtam. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cristiano, pela relevante contribuição. Dando prosseguimento, né, vamos chamar agora o Roberto Esteves, da Guepardo Investimentos, aqui também distribuído pela Dolabio, agente autônomo de investimento. Tudo bom, pessoal? Deixa eu só levantar um pouquinho. Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade, obrigado a Peprem pelo convite e principalmente a Dollar Bills, que escolheu a nossa gestora para vir falar de renda variável. Para a gente é um prazer, né? Estou vendo aqui vários investidores que são investidores conosco, então muito do que eu vou falar aqui vocês já sabem, decore salteado, mas acho que é importante para quem não conhece a gestora, para quem não conhece esse modelo nosso de investir, né? Acho que é importante passar essa filosofia e a visão de longo prazo que a gente tem, que é muito semelhante com a visão de longo prazo de vocês. Por isso até que casou tanto, né, a nossa estratégia de investimento com a estratégia tanto dos fundos de pensão, né, quanto os RPPS, de ter essa visão de 3, 5, 10 anos para frente. Então, só um segundinho que a apresentação está sendo colocada. Pronto. Acho que primeiro para explicar um pouco sobre a gestora, né, sobre a Guepardo Investimentos, eu estou lá desde 2009, então já estou há 14 anos na gestora. É uma gestora super antiga. E isso acho que é um negócio muito importante que vocês têm que olhar quando vão investir no fundo. Realmente encontrar gestoras que têm um histórico longo, comprovado, com cota auditada, um alinhamento de interesse, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, e realmente essa visão de longo prazo que é importante, porque é assim que se ganha dinheiro de verdade. Não são nos pequenos momentos, nos movimentos de curto prazo que você realmente tem um retorno de longo prazo. Então, vocês veem o nosso fundo aí nesse histórico de 22 anos, o fundo já deu mais de 22% ao ano. Se você comparar com o CDI, né, que vamos dizer é o carro-chefe da indústria, onde todo mundo compara, principalmente investimentos de renda variável, a gente deu mais do que CDI mais 10 ao longo desses 22 anos. E os juros compostos são muito violentos, né? Então, você pega a gente contra o CDI, em dinheiro a gente deu praticamente 8 vezes o que deu o CDI nesse período.
Para ter uma ideia, se a gente ficar mais 10 anos dando esses 22% ao ano, o fundo vai para a cota 500. Resumo, é uma pessoa botar 100 mil reais, em 30 anos ter 50 milhões de patrimônio. É assim que você realmente gera valor de longo prazo, né? Eu brinco, ninguém fala sobre os bilionários do CDI, mas todo mundo conhece os bilionários da Bolsa, né? O Luiz Alves Paz de Barros, entre outros aí que todo mundo sempre está vendo no YouTube, falando, e acho que é importante porque passa muito essa visão de longo prazo. Agora, vou mostrar também um pouco do curto prazo. A gente pede muito para não olhar o curto prazo do fundo. Óbvio que eu vou apresentar para vocês, mas em nenhum momento a gestão vai ser condecorada ou chicoteada porque foi mal no curto prazo contra o Ibovespa, contra o CDI, porque não é aí que ganha dinheiro. Realmente se ganha dinheiro olhando as empresas, analisando o qualitativo, que foi muito bem colocado pelo pessoal do Bradesco. O qualitativo das empresas é muito bom, é importantíssimo. E é aí que você vai realmente ganhar dinheiro, sabendo escolher as empresas que vão estar vivas daqui a 10 anos, as empresas que vão gerar valor para o acionista. E esse é o trabalho que a gente faz e tem feito ao longo desses 22 anos. Então, você pega em 12 meses, né, e olha como a gente não tem nada a ver com o Ibovespa. Você pega em 12 meses, a gente está dando aí praticamente o dobro do Ibovespa. Você pega em 2 anos, a Bolsa está dando praticamente zero. Em 3 anos, a gente está dando mais de 4 vezes o que deu a Bolsa, ou perto de 3 vezes o que deu o CDI, num momento horrível. Né? Vamos lembrar aqui que teve nesses últimos 3 anos. Você teve já o término de uma pandemia, né, de julho de 2020 para frente. Você teve todo aumento de juros lá fora, você teve aumento de juros no Brasil, você teve troca de governo, com inseguranças jurídicas no começo que já foram praticamente todas resolvidas. Então, uma expectativa de inflação muito mais alta que depois acabou ficando muito menor, e isso, obviamente, é muito bom para investimento. E juros também nos 13,75, já começando a cair. E é muito do que a gente fala da nossa tese de investimento. Eu não vou tentar acertar o macro. Então, acho que isso é uma diferença nossa entre a maioria dos fundos e até como foi contemplado pelo pessoal do Bradesco. Em nenhum momento o macro entra na nossa decisão de alocação, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como é que vai estar, eu não tenho capacidade técnica para prever como é que vai estar o CDI, como é que vai estar o IPCA, como é que vai estar o Ibovespa daqui a 6 meses. E é muito difícil de se acertar. É muito mais um jogo de 60-40, 55-45. Agora, você analisar as empresas, você realmente entender por que ela está barata e ter o conforto de investir numa empresa excelente, bem gerida, bem tocada e barata, te dá uma tranquilidade ímpar, de você não ter que se preocupar em acertar o macro de curto prazo. Então, a gente fala muito, você pega em março desse ano, quando ninguém queria investir bolsa, porque o CDI ainda estava 3,75, porque o Ibovespa estava muito ruim no curto prazo, lá em 12 meses, você conversava com investidores sobre o Ibovespa, ou sobre investir em renda variável, e ninguém queria, porque o humor era horrível. E essa é a melhor hora de se ganhar dinheiro. É muito aquela frase do Warren Buffett, né, que seria o papa do nosso setor, compre aos sons de canhão e venda aos sons de trompete. Quando todo mundo quer investir na Bolsa, é hora de sair da Bolsa. E quando ninguém quer investir na Bolsa, é hora de investir na Bolsa. Então, obviamente, eu acompanhei a carteira de muitos de vocês se aproveitaram muito das NTNBs, que estavam pagando 6, 6,5, chegou praticamente a 7. Então, isso, obviamente, ajudou muito vocês a bater a meta atuarial de curto prazo, mas a gente tem que começar a pensar agora para o próximo ano, o próximo 2 anos, o próximo 3 anos. E não vai ser mais através de NTNB que se vai bater a meta. Vai ter que se tomar risco. E muitas das perguntas que a gente recebe, mas será que a Bolsa já não andou? Né? Você pega o nosso fundo do pior momento, de março para cá, o fundo está subindo praticamente 35%. Aí você fala, será que já não andou? Será que a gente perdeu o bonde? O que eu falo é que a gente saiu de uma Bolsa bizarramente barata, coisas que eu só tinha visto na época da pandemia, por isso que a gente, como sócio do fundo, não parava de mandar dinheiro. Eu tentei alugar meus filhos, ninguém quis comprar, mas porque era um negócio que a gente vê a oportunidade, e é nessas horas que você tem que estar 100% alocado. É quando ninguém quer. E agora, devagarzinho, né, conforme a Bolsa vai subindo, a gente, de uma forma parcimoniosa, começa a fazer caixa. Então, a gente estava com 0 de caixa, hoje estamos com perto de 4% de caixa. Quer dizer que já andou? Não, porque se andasse, a gente estaria com 25%, 30% de caixa. Se pegar um dia antes da pandemia, naquele momento de maior euforia, era a hora, nesses últimos 5 anos, que a gente mais teve caixa. Um dia antes da pandemia. Em nenhum momento a gente sabia que ia ter pandemia. E isso é a parte importante de eu falar do macro. Em nenhum momento a gente achava que ia ter uma pandemia na semana seguinte, pós-carnaval. Mas porque a Bolsa estava cara. Todo mundo que estava investindo em Bolsa. Eu brinco, né? Por ser sócio de gestora, eu paro em churrasco, todo mundo, né, nesses momentos de euforia, todo mundo quer sentar do meu lado, né? Todo mundo quer saber qual é o bizu, que ação que está na hora de comprar, o que vai dobrar para a semana seguinte.
Quando você vê esse tipo de movimento, todo mundo querendo conversar com você no churrasco, é a hora que a gente está baixando a vela. E no momento que eu vou no churrasco, o pessoal quase dá risada, porque eu estou na renda variável, o cara está totalmente alocado no CDI, é a hora que a gente está 100% alocado, porque quando ninguém quer, o ativo fica barato. A bolsa, no curto prazo, ela nada mais é que oferta e demanda. Se todo mundo quer, ele vai para o valor justo, se ninguém quer, fica barato. Que é o gráfico que até que ele mostrou. Então, a gente saiu agora, vamos dizer, daquele primeiro, né? Eu acho que a única coisa, eu acho que a gente já saiu daquele primeiro quadril lá que você colocou do lado direito, e já estamos no segundo. Mas ainda tem muito a se andar, porque o CDI ainda vai cair muito, porque a inflação está muito mais benevolente para o nosso lado. Então, né, você está com uma reforma tributária mais clara, você está com, né, um governo que as pessoas estavam mais preocupadas em ser gastador, está se mostrando mais consciente do que a média da indústria previa. Então, no final, a gente está vendo que você vai ter, no mínimo, esses próximos 18 meses, momentos muito bons de bolsa. Por isso que a gente ainda tem uma alocação muito grande em bolsa. Se realmente consolidar isso que a gente está esperando, vocês vão ver daqui a um ano e meio, a gente vai estar cheio de caixa. E por isso que eu falei que em nenhum momento a gente está preocupado com o curto prazo. Se no momento que a gente está com mais caixa, porque a gente acha que a bolsa está caríssima, e a bolsa continua subindo e vira especulação, né, ela passa do valor justo, aí que Deus que ajude. Eu não vou investir o nosso patrimônio dos nossos investidores para especular. Acho que essa é a grande diferença, eu acho que isso que tem que conscientizar todos vocês sobre a renda variável. Se você não sabe o que está fazendo a renda variável, vira especulação. Se você sabe o que está fazendo, você conhece profundamente as empresas, sabe quanto é o valor justo dela, sabe por que ela é melhor que os concorrentes, sabe por que tem barreira de entrada, sabe por que ela é mais forte que os clientes e repassa preço. Se você conhece com uma tranquilidade e vamos dizer, com conforto, por que aquela empresa realmente é excelente, é uma delícia você investir seu patrimônio, estando descontado do valor justo. Porque você sabe que você vai ganhar, você só não sabe o tempo. E isso que a gente fala muito para os investidores. Muitas vezes a gente tem certeza que a gente está comprando barato. E aí muita gente pergunta, fala, pô, mas quando é que vai subir? Eu não tenho ideia quando é que vai subir, eu não tenho bola de cristal. O que eu sei é que eu estou comprando um negócio que eu acho que vale 100 por 50. Esse é o sonho de consumo de todo investidor. Só que para isso você tem que saber por que essa empresa vale 100. E isso daí que é o nosso trabalho desses últimos 22 anos, é o trabalho qualitativo e o trabalho quantitativo das empresas. Falando um pouco só sobre o passivo, e eu acho que é importante você ter um passivo que corrobora com o seu ativo. Né? Não adianta eu ter uma visão de longuíssimo prazo, eu ter uma visão olhando 3, 5, 10 anos e ter meu portfólio inteiro de plataforma, que infelizmente dentro de plataforma, obviamente, tem clientes muito bons, mas vocês sabem, tem cliente que é muito curto prazista. Outro dia a gente fez um estudo, 5% dos clientes que pediram resgate de plataforma pediram com menos de 30 dias que estavam no fundo. O que mudou na cabeça da pessoa para investir num fundo que é de longuíssimo prazo, em menos de 30 dias ele pedir resgate? Então, claramente, ele não sabe onde ele está investindo. E esse é o tipo de investidor que a gente não quer, que só dá trabalho, não gera performance. A grande porrada nossa está na performance, não é ganhar administração. Você pega o nosso histórico desses 22 anos, o fundo deu 22% líquido para o cotista. A nossa cota bruta é acima de 26%. O fundo deu mais de 4% de taxa para a gente. E é a melhor taxa que vocês querem pagar, porque é a taxa de performance. Se a gente foi muito melhor que a Bolsa e que o CDI é o melhor dos mundos para vocês. E a gente, obviamente, pega esse dinheiro e recoloca no fundo. Tanto é que vocês veem que a gente tem quase 1/4 do patrimônio da gestora, é dinheiro nosso, no mesmo produto que vocês investem. A gestora nasceu lá em 2001, não para cuidar de dinheiro de investidores, para cuidar do próprio dinheiro do gestor, que é o Otávio Ferreira de Magalhães. Ele começou com um clube de investimento com R$60 mil, só com a cabeça de postergar imposto. Então, ele operava na pessoa física, todo mês ficava pagando o DARF, né? Para quem não conhece, é a 6015, que é a de ganho de capital, ficava a pé da vida, né? Porque você fica pagando imposto todo mês, ninguém quer, né? Então, ele entendeu que se ele colocasse dentro de um clube de investimento, ele conseguia postergar esse imposto. Começou, então, praticamente para cuidar do dinheiro dele. O que aconteceu? Os amigos começaram, pô, o que você está fazendo para você, faz para mim. Começou a crescer, ele via que aquilo não atrapalhava a gestão dele. E ter mais patrimônio permitia ele contratar analista, contratar Bloomberg, ter mais conhecimento técnico da gestora. Então, ele pensou, pô, eu tenho um negócio que agrega na rentabilidade do meu dinheiro, obviamente eu ganho, né, receita em cima dos meus clientes e consigo performar meu fundo melhor ainda. Então, foi daí que nasceu a gestora. Então, a ótica da gestora de investimento é cuidar do nosso patrimônio. E é uma maravilha para vocês terem um gestor que, como primeira, segunda e terceira regra, é não perder dinheiro no longo prazo para o próprio dinheiro dele, automaticamente ele está pensando igual para o dinheiro de vocês, que está no mesmo produto. Então, esse alinhamento de interesses é muito importante. Eu vou explicar um pouco o tipo de empresa que a gente gosta,
e para mostrar que, para a gente, o primeiro trabalho é qualitativo. Tá? Então, a gente começa, né, das 450 empresas da Bolsa, e esse foi um trabalho que a gente fez em 2010, 11 e 12. Então, a gente ficou 3 anos fazendo esse trabalho para descobrir quais são as empresas excelentes da Bolsa. Então, a gente começa das 450 empresas da Bolsa, tira um pedaço, porque são as microcaps, são empresas muito pequenas que não faz sentido a gente investir. Depois disso, a gente vai para o setorial. Não é que a gente faz top-down, né, aquele modelo de que setor eu vou comprar nesse momento. O setorial é saber que setores eu não quero ser sócio a custo nenhum. Então, empresa aérea, se você me der uma ação da Azul ou da Gol, eu te devolvo, obrigado, passa bem. Quem é mais antigo de mercado, quem tem cabelo branco sabe. Empresa aérea no Brasil, ou já quebrou, vai quebrar. Infelizmente, é um setor muito ruim de se trabalhar. Então, eu não vou investir numa empresa aérea pensando no curto prazo. Eu vou tentar ganhar porque acho que ela vai subir no curto prazo. Pô, estou fora, isso é especulação, não é o que a gente faz. Então, empresa aérea a gente não investe, bancos pequenos a gente não investe, meios de pagamento e adquirência, né, Cielo, Stone, a gente não investe. Porque qual é a vantagem competitiva de uma Stone contra uma Cielo? O que faz ela ser melhor que a Stone? Nada. Nada, não tem absolutamente nada que faz ela ser melhor que a concorrente. E aí o que acontece? Vira briga de preço. E é muito barato para o cliente trocar de maquininha. Então é péssimo como um negócio de 10 anos, que é o que a gente está olhando. Então sai uma série de setores, depois a gente já vai olhar as empresas. Aí eu vou fazer diversos questionários, que eu vou entender como é que é a gestão, como é que é a estratégia. A gente ama empresa velha, eu odeio a novidade. A gente gosta de empresa que tem 130 anos de história e faz mais do mesmo. Porque esse é o cara que sobrevive em qualquer Brasil. Como eu não sei como que vai estar o Brasil daqui a 2, 3, 5 anos, eu quero comprar empresa que eu tenho certeza que vai sobreviver em qualquer Brasil. Então, por isso que a gente tem investimento em Klabin, por isso que a gente tem investimento em Aliança, né, que ele até comentou que é de shopping center, que é a maior shopping center do Brasil. A Aliança, em março, ela nas nossas contas estava dando inflação, mas 14% real. Por isso que a gente não tem o real em NTNB. Eu tenho um negócio que me dá inflação, mas 14%. E eu tenho prazo, eu tenho 10 anos para esperar. Para que eu vou comprar NTNB dando 7%? Sendo que eu tenho a melhor gestão, a melhor estratégia, o maior número de shoppings e uma confiança que o nosso modelo está correto. Então, o tipo de empresa que a gente vai comprar são empresas geradoras de caixa, empresa que dão dividendo, empresa que cresce, empresa que é muito bem posicionada no setor, empresa que é de menor custo do setor, que é o cara que vive a qualquer cenário. E isso deixa uma tranquilidade ímpar para a gente. Por isso que a gente tem todo o nosso dinheiro no fundo. Em nenhum momento a gente fica preocupado se o fundo está subindo ou está caindo naquele mês. Isso muda zero para o investidor de longo prazo. Muitas vezes os investidores perguntam, mas por que a ação tal está caindo essa semana? E não tem motivo. Infelizmente, porque tem mais vendedor do que comprador. É só por isso. Não quer dizer que a empresa está pior hoje do que ela estava uma semana atrás. E essas são as melhores horas para investir. Essas são as horas para aumentar a posição naquelas empresas. Por isso que a gente faz esse trabalho qualitativo e termina com 67 empresas que a gente chamaria de ser sócio. Aí dessas 67, eu quero comprar as mais baratas. Eu quero comprar as que estão mais descontadas do valor justo. Porque com isso dá uma margem de segurança de eu não conseguir acertar na vírgula macro. O PIB vai ser mais meio ou menos meio. Foi que nem ele comentou. A projeção de PIB desse ano mudou para caramba ao longo desse ano. Então, você tentar operar o macro em janeiro já é muito diferente que operar agora. Aí você operou o macro em janeiro, tendo uma expectativa, aí o negócio começou a andar, aí você perdeu o bonde. Por isso que a gente prefere, eu quero comprar empresa barata, sem conseguir saber qual é o macro. O que eu quero, quando você tem um desconto muito grande do valor justo, então eu compro um negócio que vale 100 por 50, eu errei, o PIB não vai ser mais 1, vai ser mais meio ou mais 1,5. Tudo bem, essa empresa não vale 100, vale 105 ou 95. Eu estou comprando por 50 o negócio. Então, o desconto do valor justo, né, ou margem de segurança, se você olhar de baixo para cima, ele é muito importante na hora da tese de investimento. Até aqui, para explicar por fatos e dados, o que aconteceram nesses últimos anos. Né? Então, como é que vocês leem esse gráfico? Né? Essa coluna em azul é quanto é a cota do meu fundo institucional. Tá? E em cinza, né, o final dela, é qual é o valor justo da minha cota. O que seria o valor justo da minha cota? Todas as empresas indo para o valor justo naquele dia. Então, obviamente, a gente não acha que vai subir no dia seguinte para o valor justo, mas dá uma boa noção da margem de segurança que você tem. Então, você pega no final de 2018, eu tinha mais de 100% de potencial de valorização. Quanta gente tinha de caixa? Zero. Eu tinha das oportunidades da vida. O que aconteceu em 2019? O fundo subiu 99%. Quer dizer que a gente sabia que ia subir em 2019? A gente não tinha ideia. Mas eu estou comprando barato e a gente tem tempo para esperar.
Em 2019, o fundo, então, subiu esses 99%, e que a hora que normalmente os investidores mais querem investir com a gente é quando o fundo dá essa grande porrada de curto prazo. Só que olha como a minha margem de segurança já estava mais comprimida, né? Estava perto de 30%. Um dia antes da pandemia, essa margem de segurança estava em 23%. Então, olha o quão apertado, olha o quão próximo a gente estava do valor justo. Por isso que a gente estava com aquele caixa muito grande. O que aconteceu no pior momento da pandemia? Zeramos o nosso caixa. Compramos o que dava para comprar. Porque essas oportunidades são muito raras de acontecer. A gente sabia que o fundo ia subir nos 9 meses seguintes 105%? De novo, a gente não tinha ideia. Mas é nessas horas que você tem que comprar 100% do que você tem para alocar naquilo, e a importância de não alavancar. Porque o negócio podia continuar caindo. Então, a gente foi comprando e, obviamente, o fundo não alavanca, né? É um fundo institucional. A gente, na pessoa física, a gente não gosta de alavancagem. A gente gosta de ter sempre, no máximo, até 100% de disposição. E muita gente perguntava para a gente na pandemia, pô, como é que vocês estão dormindo? Metade do seu patrimônio sumiu de 2019 para o pior momento de 2020. E a gente falava, o meu patrimônio não sumiu, eu não vou resgatar. Uma coisa é a cota do fundo, outra coisa é o quanto eu acho que vale a empresa. Eu não posso errar quanto vale a empresa, esse é o nosso trabalho. A cota, ela, no longo prazo, ela vai para o valor justo. O que tem que ter tempo, esperar e paciência. Então, você vê como no final de 2020, essa margem já caiu para perto de 40 e pouco. Olha como no final, em dezembro de 22, esse número já estava em quase 100%. Em março, esse número estava em 101 de novo. Era o que eu falava, a gente tem praticamente o potencial de valorização do pior momento da pandemia sem ter uma pandemia. Essas oportunidades são raríssimas de acontecer. E é o que eu mostro. Quer dizer que já acabou o potencial de valorização? Não, ainda tem 44%. Mas se o fundo subir mais 20%, 30%, vocês vão ver a gente fazendo caixa. E a gente passa muito isso para o investidor. A gente acredita que vocês têm que escolher os melhores gestores, o que vocês acreditam, e alocar e deixar o dinheiro com eles. Não tentar fazer aquele negócio de market timing, eu vou comprar agora, se subir eu resgato. Se não tiver o que comprar, a gente vai ser o primeiro a querer fazer caixa no fundo, porque todo o nosso dinheiro está lá. E a gente nunca resgatou R$1 do fundo. Para a gente, é o que a gente acredita de longo prazo. Então, se não tem o que comprar, a gente é o primeiro a querer fazer caixa. Então, ao longo da história da gestora, vocês vão ver diversas vezes a gente indo para 25% de caixa, indo para 0 de caixa, voltando a 25%, 30% de caixa, porque em múltiplas vezes o Brasil e o mundo entrou em momento de euforia, entre momento de depressão. É o que eu falo, graças a Deus a Bolsa é esquizofrênica. Se não fosse esquizofrênica, não teria como a gente ganhar dinheiro. Graças a Deus, a gente utiliza essa volatilidade a nosso favor. Quando a pessoa física ela tem medo de volatilidade, a gente fala, se você souber o que você está fazendo, o melhor dos mundos é a volatilidade. Imagina, né? Eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Pensa no apartamento de vocês, quem mora em apartamento ou casa, pensa na casa do lado. Todo mundo tem mais ou menos, né, noção de quanto vale uma casa, quanto vale o apartamento, qual é o custo de construção, a localização, por quanto dá para alugar. Todo mundo tem mais ou menos um cheiro, o que é o valor justo do seu imóvel. Pô, você pega num prédio de 100 imóveis, você acha que o seu imóvel vale, sei lá, 500 mil, tanto faz o número. O cara de baixo, que está sem dinheiro, quer vender por 300 mil o apartamento dele, você vai ficar desesperado e vender o seu por 300 mil, ou você vai achar que ele é um idiota e vai lá e comprar o dele por 300 mil? Porque você sabe quanto vale o apartamento. E se outro quiser vender depois por 200, você vai dar risada, fabricar mais dinheiro e comprar o do cara por 200 mil. E aí, quando subir para 400, você vai pegar aquele de 200 e vender por 400. E você vai rezar de novo para cair, para mais alguém querer vender lá embaixo. É exatamente isso que a gente faz no dia a dia da gestora. Então, dentro dessas 67 empresas que a gente investe, a gente reza todo dia para as caras subindo e caindo o máximo possível. Porque aí eu vou pegar uma Klabin, comprar lá embaixo, vender no valor justo, comprar de novo. É o melhor dos mundos. Você pega, por exemplo, o nosso investimento Itaú, a gente já investiu em Itaú 6 vezes ao longo desses 22 anos da gestora. Porque ele vai para a euforia, a gente vai embora. Aí entra uma depressão, né? Ele, Bradesco, todos os bancões, nesses últimos 4, 5 anos, foram fadados ao fracasso, que ia acabar, que fintech ia dominar. E a gente falava, não é assim. Não é que Banco Inter vai dominar, Nubank vai dominar essa folia toda. Pô, é difícil você ser um banco grande, você ter muitas linhas de crédito, ter cartão de crédito, né? Ter corretora, ter toda a parte de investment bank, né? De fazer toda fusão de empresa. É um banco completo, não é tão simples que nem as pessoas acham. O Itaú era a nossa segunda maior posição ao longo desses últimos 5 anos. Hoje já virou nossa quarta. E se continuar subindo, a gente vai embora de novo. Então, essa estratégia de investimento ela é muito importante. E só falando um pouco sobre o fundo, né, a gente não é só small caps. Tá? A gente brinca que a gente é N cap.
Eu tenho desde uma Vulcabras, que já está virando um mid-cap, né? Ela está perto de 5 bi de patrimônio, de market cap, mas eu tenho uma Klabin, eu tenho o Itaú, eu tenho o Rumo, eu tenho o Grupo Ultra. Então, o que a gente fala assim, se eu tiver empresas baratas grandes, pô, ótimo. Se eu tiver empresas baratas pequenas, também é ótimo. Eu quero ter um leque de oportunidade focado muito no qualitativo. O que eu vou pesar é tamanho de posição vis-à-vis a liquidez. Pô, se a empresa é menos líquida, eu não vou ter uma posição tão grande. Se a empresa é mais líquida, eu posso ter uma posição maior. Mas eu queria passar de uma forma breve, né, a nossa filosofia de investimento e como eu acho que vocês devem olhar investimento em renda variável. Então, tentar fazer o market time, de agora eu vou aproveitar, e mais confiar nos gestores, pegar gestores bons, com histórico longo, que entregam resultado, investir e dormir tranquilo. Porque a gente, com todo o nosso patrimônio, está dormindo tranquilo, é uma sacanagem. Vocês normalmente tivessem 2%, 3% do fundo de vocês no gestor, vocês têm que dormir mais tranquilo que a gente. Então, é isso que eu queria passar. Depois a gente vai entrar para as perguntas, aí quem tiver dúvida, estamos aqui para ajudar vocês. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto, pela relevante palestra. Agora vamos chamar William Nang, né, representante aqui da AsiQuest, fundo distribuído aqui pelo agente autônomo de investimento, a Privatiza Investimentos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Prepem. Obrigado, Felipe, aí pela introdução. Bom, gostaria de me apresentar. Eu sou o William, eu sou head aqui de análise e gestão na área de ações da AsiQuest, gestor do fundo Small Mid Caps, fundo que foi eleito o fundo da década, na década passada, pelo performance. E gostaria também de agradecer a todos aqui, né, muitos daqui já são clientes do fundo, né, então a gente sabe que esses últimos anos foram anos difíceis, né, anos de muita volatilidade, em que o índice acabou também tendo bastante underperformance em relação aos outros índices. Mas a gente acha que, olhando para frente, a gente concorda com o cenário que foi apresentado e a gente acha que a classe de Small Mid Caps é a classe que tem que estar investido nesse momento. Porque, usualmente, como já mostrado também, quando a taxa de juros cai, a bolsa sobe. E nesse cenário em que a bolsa sobe, o índice small acaba outperformando a bolsa, né? E assim, aqui também já foi falado também sobre a questão do longo prazo, né? Acho que o longo prazo ele é testado justamente nesses momentos de maior estresse. Eu digo que é um pouco parecido com o casamento, né? Na saúde e na riqueza é fácil, né? A gente vê mesmo se o casamento funciona na pobreza e na doença. E é também nesses cenários de maior estresse que a gente vê. E falando aqui um pouco da nossa filosofia, eu gostaria de contar uma história de viés de longo prazo. Acho que a gente busca essas empresas que também têm essa filosofia parecida com a nossa, né? Então, hoje em dia a gente fala muito desse mundo de tecnologia e essas empresas de tecnologia elas têm muito essa visão de longo prazo, porque elas perdem muito dinheiro no início para eventualmente virar uma coisa muito grande, né? Então, vou contar a história do filme do Social Network, do Facebook. Não sei se alguns daqui já assistiram esse filme, né? Mas tem um jantar que o Zuckerberg está com um brasileiro, o Eduardo Severin, né? E aí eles vão conhecer o fundador do Napster, que é um dos primeiros investidores do Facebook, né? E durante esse jantar, o brasileiro, o Severin, ele começa a ter uma discussão com o Zuckerberg. Ele fala, pô... o Sean Parker, né, que é o fundador da Napster, o que você acha? Eu estou tendo uma discussão aqui com o Zuckerberg. Eu acho que a gente já tem que começar a gerar receita e monetizar o site. Que naquela época anterior, ainda era muito no início da internet, era basicamente colocar um monte de banner que acabava piorando a experiência do usuário, né? E aí ele fala para o Sean Parker, pô, eu e o Zuck tem essa discussão, eu acho que já tem que começar a gerar receita e monetizar o site, e o Zuckerberg não quer fazer isso, né? Aí, o que você acha dessa nossa discussão? Quem que está certo? Aí o Sean Parker pensa e fala, pô, sabe o que é legal? $1 milhão não é legal, sabe o que é legal? $1 bilhão, né? Então,
nesse momento inicial, você não sabe o que o site vai virar, né? Você está no começo de uma festa, você não sabe se essa festa vai virar uma balada ou se vai acabar logo no início. Então, deixa esse negócio crescer, né? Ganhar massa, realmente engajar um monte de usuário, virar uma coisa grande, e aí depois você pensa em gerar receita. E é nesse sentido, né, que a gente tem que pensar também os nossos investimentos. Então, às vezes a gente fala, pô, já ganhei muito dinheiro aqui nessa empresa, ou já ganhei muito dinheiro nesse fundo. Não, calma. Né? Se você confia no gestor, se você confia no processo de investimento, você vai deixar o dinheiro com ele no longo prazo, porque esse retorno tende a aumentar e se compor ao longo do tempo. Né? Esse é um dos pontos que a gente acha importante nas empresas que a gente investe. Uma outra questão que a gente acha muito importante é deixar o consumidor no centro das decisões, né? Então, a principal empresa que fala sobre isso, né, que a gente chama de flywheel, que é mais ou menos um círculo virtuoso, né, que leva a uma empresa a crescer, né? A gente fala muito do Mark Zuckerberg, do Jeff Bezos, né, da Amazon. Então, como funciona o flywheel da Amazon? Então, mais clientes vão trazer mais sellers vão trazer mais produtos, e aí, quanto mais você gera pedidos, mais você dilui custo fixo, e mais vantagens você gera para o consumidor. E, além disso, o Bezos foi muito genial, que ele falou, pô, e aí, como esse consumidor eu tenho que deixar sempre satisfeito, eu vou colocar cada vez mais serviços para ele. Então, a Amazon, quando a gente fala de Amazon, não é só e-commerce. Aí tem música, tem foto, tem vídeo, tem a nuvem, né, o cloud, tem um monte de outros serviços. E aí você vai engajando o seu cliente e ele sempre volta, né? E você consegue, assim, criar uma empresa duradoura e muito bem admirada para o longo prazo, né? Ele tem uma frase, né? No longo prazo, não existe distorção entre o valor gerado para o acionista e o valor gerado para o consumidor, né? Então, você tem que sempre pensar em como você vai engajar esse seu consumidor. E qual que é o oposto desse tipo de cultura? É a cultura focada no acionista, né? Então, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente aqui no Brasil tem algumas empresas que são muito focadas nos acionistas. E qual que é essa cultura? Pô, o que eu vou fazer para maximizar meu lucro no curto prazo? Eles têm um viés de lucro de curto prazo, né? Então, ele corta investimento, corta custo, né? E, no limite, ele começa a gerar até distorções, né? Então, o que ele faz? Ele acaba tendo problemas de governança corporativa, né? Ele detrai valor para o acionista minoritário e, no limite, gera até fraudes, né? Que foi algumas fraudes contábeis que a gente teve esse ano, né? Até foi mais de uma, né? Mas é muito, muito parecido com esse caso em que o acionista tem um viés de resultado de curto prazo e, obviamente, o resultado acaba piorando ao longo do tempo. Bom, e aí, só para terminar, um último ponto que a gente acha que é legal ressaltar, né, nesse mundo novo é a questão da oferta, né? Então, quando eu comecei a analisar a empresa, né, a gente falava muito de Ambev, né? A Ambev é a melhor empresa do Brasil. Era a época que a 3G estava realmente muito bem no mundo inteiro, né? Eles foram para o mundo e replicaram o modelo de negócio. Mas por que a Ambev era uma ótima empresa, né? Isso também é de outras empresas, né? Igual lá atrás era o Rockefeller com a Standard Oil, que era uma das maiores empresas, quer dizer, foi a maior empresa do mundo na época. Como que eles ganhavam dinheiro? Eles tinham muito controle sobre a oferta, né? Então a Ambev tem 70% de market share, a Standard Oil tinha 90% de market share. E quando você falava quando o regulador via esse problema, era muito fácil você resolver esse problema. Como que você resolvia esse problema? Quebra a empresa em 10, né? Divide um monte de concorrente, cria a concorrência e aí você resolve esse problema. Porque como que eles faziam para ganhar dinheiro? Eles usavam esse controle sobre a oferta para ter um pricing power, né? Um poder sobre o preço, e transferir bem-estar do consumidor para a empresa, para o acionista. Só que hoje em dia isso daí é muito mais complexo, né? Então, vamos pensar, então a Amazon tem 70% de market share, Google tem 90%, o Uber tem mais de 50%. Como que a gente faz para resolver esse problema de concentração de oferta? Não tem, né? Porque se você quebrar a empresa em 10 ou reduzir a concentração da oferta, quem vai ser prejudicado, na verdade, é o próprio consumidor, né? Então,
imagina, então vou visitar o site do Google, mas agora ele não vai poder pegar o dado de todos os sites. Então é um problema muito maior. E é por isso que essas empresas elas são tão poderosas, né, nos dias de hoje. Alguns cases que a gente consegue usar um pouco dessas teorias que a gente pensa, né? Um dos cases é a GPS, né? Então, o que acontece? Quando a gente começou o computador, a gente comprava o software, né? O programa na loja, né? Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já devem lembrar disso, mas você tinha que comprar o Windows, você tinha que ir lá na loja comprar um CD, e aí esse CD você pegava e instalava no computador. Hoje em dia isso não existe, né? O software ele é todo baixado pela internet. Isso se chama direct to consumer, né? Ou basicamente você ter uma ligação direta, uma distribuição direta com o consumidor. Não tem mais um intermediário. E as empresas de hoje elas visam fazer isso. E aí, por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você tem essa ligação direta com o seu consumidor, você consegue parar de pensar em resolver o passado. Então, lá, quando a gente comprava o Windows, tinha bugs ao longo do tempo, então a empresa tinha que focar em resolver os bugs. Hoje em dia, não, né? Você tem um monte de aplicativo no seu celular, os aplicativos eles vão se atualizando, mas não para resolver problema do passado, mas para adicionar novidades, né? Adicionar novos features nos seus aplicativos. Então, como que a gente vê isso também? Ele consegue bundle, né? É o que a gente chama de empacotar os serviços a ponto de você, muitas vezes, nem saber o preço. Então, quando você pensa no Microsoft Office, né? Você tem o PowerPoint, tem o Excel. E ela lançou o Zoom aqui que está competindo comigo. Então vou colocar aí o Teams e quanto custa o Teams? Ninguém nem sabe, porque você comprou o Office inteiro, né? E aí a gente pensa assim, vamos comprar, por exemplo, a gente pensou assim, o GPS, né? A GPS é uma empresa de serviços, de terceirização. Obviamente todo mundo sabe os benefícios de terceirização de mão de obra, porque você pode focar no seu core business e você não gasta tempo nem capital fazendo coisas de terceiros. E aí qual que foi a estratégia dela ao longo do tempo? Ela foi plugando novos serviços. Então, começa com limpeza, aí depois foi para segurança, aí foi para logística, aí foi para telecom. Então, pro cliente dela, e depois ela também foi fazendo a expansão geográfica. Começa em São Paulo, depois vai para o norte, vai para o nordeste e assim por diante. E aí, para o cliente dela, principalmente esse cliente maior, uma empresa de maior porte, ele não quer negociar com 10 fornecedores de serviço, principalmente porque é complicado, é complexo, tem toda uma questão de passivo trabalhista, tem toda uma questão de compliance, né, principalmente nos dias de hoje, com essas questões de ESG, então ele não quer correr risco de imagem com fornecedores pequenos. Então ele vai lá e já resolve tudo com um fornecedor só, porque é o equivalente a gente pensar, imagina se a gente tivesse que comprar um software para cada servidor, para cada provedor diferente. Então vou comprar o PowerPoint na Microsoft, vou comprar o Excel na Salesforce, vou comprar o Teams no Google. Isso daí ia ser uma dor de cabeça gigantesca para a gente. Então a GPS é uma empresa que resolve muito a vida das grandes empresas, e ela está num mercado que a gente olha, né? Por que a gente gosta de small caps? Porque, no geral, a gente vai procurar empresas que elas possuem um mercado endereçável muito grande e com uma penetração muito baixa. E se tiver potencial de consolidação, melhor ainda. Então, é o caso de GPS, né? Quando a gente olha o mercado total de mão de obra no Brasil é mais ou menos 900 bilhões de reais, né? Hoje, o que é terceirizado, já está terceirizado, é 250 bilhões de reais, e ela possui menos de 10% de market share com mais de 1.000 players, né? E ela tem claras vantagens competitivas, né? Para fazer essas aquisições e ir consolidando o mercado. Que é um pouco o case de Localiza, que a gente comprou há mais de 10 anos, né? Foi uma posição que a gente carrega desde o começo, mas a gente via claras vantagens competitivas que iam fazer ela ir consolidando o mercado ao longo do tempo, e no mercado que cresce e possui o potencial de consolidação.
Falando também de alguns cases, que aqui é um pouco mais de cenário macro, né? A gente está mais otimista com o setor de construção civil. Esse governo, historicamente, é um governo que gosta de estimular o setor de construção civil. Então, Minha Casa Minha Vida já teve alterações importantes, então teve um aumento de limite de 265 para 350 mil reais de preço máximo de imóvel a ser financiado. Teve extensões de prazo e também redução de taxa de juros. Então, de 30 para 35 anos, né, o prazo, e também teve alguma redução de taxa de juros dependendo do programa, né, de onde você se encaixa no programa. Mas isso daí, basicamente, você acaba por estimular muito a demanda, né? Porque o que as construtoras estão fazendo é basicamente chegar para o cliente, ver se ele possui potencial de financiamento, dado que o governo que vai pagar por esse imóvel. Se ele possui potencial de financiamento, ele vai lá e vende. Então, a gente já está vendo, primeiro, um aumento de preço, né? Então, o pricing power ele aumenta bastante, principalmente... É que nem seguro de saúde, né? Plano de saúde. Se você que está pagando o seu bolso médico, você vai pensar duas vezes. Agora, se é um terceiro que está pagando, talvez você seja menos sensível ao preço que está sendo pago pela consulta. Então, é parecido isso daí, a gente já está vendo no setor de construção civil um aumento de preço e também um aumento de volume de imóveis vendidos. Um outro case que a gente gosta muito, a gente já ficou de fora por vários anos e agora a gente voltou a comprar, é o case de Hapvida. A gente acha que o setor de saúde, a gente até estava discutindo, eu e o França, a questão do plano de saúde, né? Acho que todo mundo tem esse problema de aumento de preço de plano de saúde. Nos últimos anos, eles têm sido muito elevados, e o plano de saúde, ele tem um problema crônico estrutural. Ele sempre sobe acima do preço da inflação, né? E isso não é sustentável no médio e longo prazo, porque é igual salário, né? Querendo ou não, ele é uma proporção do salário, mas as empresas, se elas não tiverem ganhos de produtividade no longo prazo, elas não conseguem ter aumento de salário real, repassar aumento de salário real para os funcionários. É a mesma coisa para o plano de saúde. Então, esse é um problema estrutural. Tem uma questão de ele ter vários conflitos de interesse, porque é um modelo de 3 partes, né? Então, você não é uma relação direta. Imagina se negociar com uma pessoa já é difícil, agora imagina 3 pessoas negociando a sua saúde, né? Ou gastos, muito dinheiro. Então, isso daí é um modelo extremamente complexo. E isso não é só aqui no Brasil, não, né? Nos Estados Unidos a gente vê esses problemas acontecendo, e lá até mais crônico, um mercado de mais de 4 trilhões de dólares, e é bizarro, porque o valor só aumenta ao longo do tempo, mas a expectativa do americano está até começando a cair. Então, não faz sentido você ter essa perda de eficiência ao longo do tempo. Anyways, de qualquer forma, né? É um problema muito complexo, a gente está vendo muitos reajustes. A Hapvida, por ela ser verticalizada, ela tende a ter mais eficiência, né? E isso é comprovado pelo modelo de negócios que ela tenha. Isso daí historicamente é comprovado. Então, ela vai ganhar market share, principalmente nesse momento em que o reajuste está sendo bem elevado, né? Os reajustes médios estão sendo na faixa de 15% esse ano. Então, é o player que a gente acha que vai também consolidar o mercado, tem potencial de consolidação, e é um setor que vai crescer por conta da baixa penetração ainda com relação a outros mercados. A penetração é na faixa de 20%, né? Em mercados desenvolvidos é mais de 50%. Então, também ainda tem potencial de consolidação, então a gente acha que é um grande vencedor no longo prazo. Bom, acho que esses são os principais cases que norteiam hoje o nosso fundo, um pouco da nossa filosofia, e como eu falei inicialmente, a gente está confiante que o cenário vai melhorar agora nesse curto prazo, por conta principalmente da queda de taxa de juros, tá? Obviamente que tem as questões de reformas, principalmente essa da reforma tributária, que também a gente acha que é extremamente importante, vai ser muito positiva para o país no longo prazo, né? Falando um pouco de reforma tributária, basicamente, qual que seria o melhor mundo do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista do empresário?
o mundo em que as decisões que você toma, elas dependem de qual que é o seu cenário tributário, né? De qual que é a decisão fiscal. Porque que acontece hoje, né? Como o imposto é cobrado na origem e não no destino, tem muita guerra fiscal. Então, a gente vê muito centro de distribuição, por exemplo, tem várias empresas que a gente cobre, tem centro de distribuição em Extrema, em Minas Gerais. Então, o que acontece? O produto chega no Porto de Santos, aí ele viaja até Extrema só para pegar o benefício fiscal, dorme lá e aí ele volta para São Paulo. Do ponto de vista de eficiência, não faz o mínimo sentido, porque você perdeu o tempo, capital de giro, combustível, segurança, né? Tem um monte de gasto relacionado a um transporte que não fez sentido nenhum do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista tributário, infelizmente, isso fez sentido, porque você pegou, obviamente que você fez a conta e você pegou o benefício fiscal para fazer todo esse trabalho, né? Então, isso daí é uma perda de produtividade para a sociedade como um todo, né? E no longo prazo, no médio e longo prazo, quando, obviamente, que tem um período de transição que é extremamente longo, mas no médio e longo prazo isso daí vai se acabar e aí deveria ser positivo para a economia como um todo. Bom, é basicamente isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, William Neg, da AZQuest. Abriremos aqui, caso alguém tenha alguma pergunta. Temos aí 10 minutos para debatermos. Eu tenho uma pergunta, então. Vou endereçar aqui ao Roberto, né? Tendo em vista que em março a Bolsa estava lá em 98 mil pontos, né? E agora já está em 120 mil, mais ou menos. Deu uma andada boa. E como você avalia o fluxo, né, tanto estrangeiro quanto de institucional, RPPS, fundos de pensão, pessoa física? Será que o time ele já passou? Qual a projeção para o ano que vem? Eu digo isso porque esse ano, né, não teve muito o que pensar, né? Nós, lá em Rondônia, nós temos um patrimônio líquido de 4,7 bilhões, 60% a gente comprou de NTNB esse ano, com taxas que superam a meta atuarial. E ano que vem, né, se o corte de juros for acelerado, CDI, né, como é que a gente vai olhar para ativos de risco, né? E quando esse fluxo se alinhar, né, de fundos de pensão, de RPPS, né, possivelmente eles vão ter que sair da zona de conforto, né, já no segundo semestre do ano que vem. Né? Como é que você avalia esse fluxo aí? Boa. Obrigado pela pergunta. Acho que para a gente, né, é um pouco do que eu estava falando na apresentação. Em março, para a gente, era um negócio que estava bizarramente barato e hoje continua estando muito barato. Né? Para dar um pouco de número, então, até quando a gente comprou lá a Allianz, que estava na nossa conta dando 14% real, e aí, se olhava uma NTNB na época, estava dando, sei lá, 6,5 real, aí uma Allianz da vida, ele praticamente é uma NTNB longuíssima. Então, ela subiu já 40%, e, vamos dizer, hoje em dia, na nossa conta, ela está dando IPCA mais 11%. Continua sendo um excelente retorno. Se continuar subindo, ela virar uma IPCA mais 7, IPCA mais 6,5, e nessas horas, normalmente, a NTNB vai estar dando, sei lá, 4,5 real, é a hora que a gente vai indo embora. Então, ainda tem um ganho grande, por isso até que o nosso caixa do fundo ainda está muito baixo. Eu acho que vai meio que juntar todos os fatores, então tem uma chance de ter um fluxo violentíssimo para a Bolsa, porque, né, a gente, que nem eu mostrei, a gente tem quase metade do patrimônio de entidade de previdência. São 59 que investem com a gente e, obviamente, a gente conversa com todas. O que a gente sente, né, principalmente as fundações, porque os RPPS muito estão ainda recebendo muito aporte, então você acaba todo mês tendo que fazer uma decisão de alocação. As fundações, que algumas delas já estão maduras, eles, ao longo desses últimos 3 anos, eles reduziram na média de 10% para 5% em renda variável nesse período. A gente acabou tendo muita captação, porque como o fundo foi muito bem, né, então teve meio rouba-monte, então entrou dinheiro, mas a indústria como um todo teve saque praticamente todo mês desses últimos 2 anos. Então, por isso que a Bolsa estava muito barata. Então, tem as fundações voltando de 5% para 10%, os RPPS com falta de oportunidades nas NTNBs, tendo que ir para a renda variável. A pessoa física que acaba olhando o retrovisor, vê que a Bolsa está subindo, se anima e quer comprar a Bolsa.
Então, a gente vê que tem uma chance boa, né, vamos dizer, de alinhar diversos fatores, que é a inflação baixa, juros caindo, RPPS aumentando em renda variável, fundação aumentando em renda variável, pessoa física aumentando em renda variável. Então, tem uma chance muito boa de você ter um futuro promissor de aumento de preço das ações nesses próximos 1 ano e meio. Normalmente vai ser a hora que a gente vai estar indo embora. Então, quando tiver todo mundo animado e quando não tiver como ganhar dinheiro na renda fixa, vai ser a hora que a gente vai estar baixando a vela e fazendo caixa. Mas acho que você tem aí um curto, médio prazo interessante para a Bolsa. E até por múltiplos, né, que foi o que ele mostrou lá na primeira apresentação. Não sei se alguém quer complementar. Alguém quer perguntar? Temos mais 5 minutos, então vou fazer mais uma pergunta ao Cristiano. Por que não investir, então, em small caps? Então, acho que vou tentar ampliar aqui, né? Acho que é um tipo de investimento que é mais interessante para quem tem horizonte de longo prazo, né? Então, se você tem uma menor tolerância a risco, ou se você é medido pelo Ibovespa, né? Então acho que é mais arriscado, né? Existe uma forma também, né, de minimizar um pouco isso, é quando você tem uma estratégia que não é voltada em small caps, né? Então, acho que as duas aqui, tanto a ZQuest como o Guipardo, têm essa filosofia. Não é só isso, ela também flexibiliza um pouco o portfólio e aloca em outros segmentos, né? Por que existe um pouco o receio, né? Por conta da liquidez, né? Então, o problema é que quando você vive momentos de queda na bolsa e todo mundo resolve desmontar a exposição, as small caps costumam sofrer muito mais, né? As duas assets aqui tem, e nós também na Bradesco Asset, a gente tem, pelo nosso tamanho, a gente é obrigado a olhar muito liquidez, né? Então, por exemplo, o nosso portfólio, antes de investir numa empresa, a gente avalia se aquela empresa tem liquidez suficiente para a gente desmontar aquela posição em certo número de dias, né? Então, no nosso portfólio, em cerca de 5 dias, a gente consegue desmontar, vender a grande maioria, 80% do patrimônio, né? E acho que isso ajuda muito a atenuar esse problema da liquidez das small caps, né? Uma outra forma de olhar isso também é o prazo de resgate, né? Acho que os 3 produtos aqui têm D30, né? D30. Então, assim, o nosso também é até um pouco menos, né? Isso facilita um pouco a experiência. Agora, quando você tem um fundo que é D60, D90, D 6 meses, e aí você tem que tomar uma decisão, é mais desafiador, tá? Então, casas que têm produtos como esses, com prazo de D30, obrigatoriamente tem que tomar muito cuidado com a liquidez. E tem um detalhe, né? A liquidez é algo que você acompanha antes de investir, mas estando investido, porque ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então, você pode se ver preso numa armadilha que você não consegue sair no momento que você deseja, tá? Beleza. Gostaria de agradecer a Peprem pelo mais uma pergunta. Vamos lá. Boa tarde. William, eu queria te pedir uma gentileza. A gente conhece como é o processo de investimento da ZQuest, a gente está lá há 11 anos, e realmente você foi muito feliz no início da apresentação em agradecer os clientes que passaram por esse período que tem sido difícil de bolsa e mantiveram posições, e a gente está tirando a cabeça d'água agora, a gente entende que vai ter um período, eu acho que o gráfico que o Cris apresentou, eu acho que ele é muito interessante, que a gente está saindo da fase do medo para uma fase mais de confirmação, e o mercado tem um intervalo aí que pode ser de 18, 24 meses de avanço com mais consistência, né? Diferente desse avanço de curto prazo, que ainda tem muito medo. Nós discutimos sempre na ZQuest que o papel de vocês, gestores, enquanto gestores de investimento de institucionais, e mais o pessoal que está aqui na plateia, não está aqui para mudar o servidor público de classe social, e sim para levar o investimento a médio e longo prazo de maneira segura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor,
como funciona na ZQuest a questão, o critério de liquidez? O Cris foi muito feliz nesse ponto. Eu gostaria que você explicitasse como é que vocês enxergam liquidez versus esse prazo de resgate e como vocês lidam com isso ao longo do tempo na gestão dos produtos. Bom, alô? Obrigado, França, pela pergunta. Bom, até falando um pouco do histórico profissional, eu trabalhava num fundo de microcaps lá em 2008, né? E para quem, acho que alguns não se lembram dessa crise, né? Mas foi uma crise que basicamente o sistema bancário, quase o sistema bancário acabou, né? O sistema bancário dos Estados Unidos, e então foi uma crise extremamente profunda. O Bernanke, na época, que era o banqueiro central dos Estados Unidos, ele falou ele cunhou uma palavra que era famosa na época, que é o helicóptero Bernanke. Basicamente, ele falava que ele ia pegar um helicóptero e jogar dinheiro infinitamente, injetar liquidez no mercado, né? Ele pegar um helicóptero e jogar muito dinheiro. E nesse momento, para mim ficou muito claro a questão do risco de liquidez, né? Então, por isso que até hoje a gente é extremamente conservador. Porque nesses momentos em que há uma crise sistêmica, um risco de crise sistêmica, né, em que basicamente o sistema financeiro ele é todo interligado, então risco sistêmico, porque a gente basicamente falava que se o sistema bancário dos Estados Unidos quebrasse, o sistema do mundo inteiro ia quebrar, né? Não ia sobrar nada, né? A gente ia negociar com moedinha de ouro, né? De moeda física, né? Ia ser um desastre. E nesses momentos, para mim, o que foi mais marcante, né, foi o quanto a gente perdeu dinheiro, então a questão da perda permanente de capital, e em alguns papéis não tinha nem a pedra, né, o que a gente chama de pedra, não sei quem já tradou na física aqui, mas você tem a oferta e a demanda por quantidade, né, e preço e quantidade. Tinha dias, em alguns momentos, que não tinha pedra. Assim, alguns papéis não tinham oferta, nem de compra. Assim. A oferta de compra era 0,01 centavo só para fingir que tinha alguma coisa. Se eu comprar 1 centavo qualquer coisa, então deixa lá. Né? Mas existiam esses momentos. Então, quando a gente olha para a Quest, né, a gente tem essa preocupação de perda permanente e também preocupação até não só com o capital do nosso cliente, mas também com o business, né? Em nenhum momento a gente pensa, eu vou tomar um tipo de risco que eventualmente pode colocar a Quest, que é uma instituição de mais de 20 anos, em risco, né? Não é essa a nossa filosofia de investimento. A gente pensa muito no longo prazo, né? E se tudo der certo, eu estou na Quest há mais de 10 anos e eu vou ficar por muito mais tempo. Então, com essa cabeça que a gente faz os nossos investimentos e a gente faz a nossa gestão. Né? Muito obrigado a todos, agradecemos a presença. Agradecer à PEPREM pelo tempo, pela palestra, pela oportunidade também de ser moderador. Né? Um evento que é do Estado de São Paulo, mas que conta com representantes de RPPS de todo o país, né? Inclusive Rondônia. Pode vir, por favor. Tem algum aviso, né, para dar? E tem os mimos também para dar aos palestrantes.